a gente vai retomar a nossa programação. E aí a gente gostaria, então, de convidar ao palco os 2 últimos vencedores do prêmio Folha Empreendedor Social, para contar um pouquinho para vocês sobre as suas iniciativas e para conversar com a gente sobre os impactos que elas têm causado. Então, gostaria de chamar aqui para o palco Rodrigo Piponzi, fundador da editora MOL, e o Rafael Maier, fundador da Simbiose Social. Parabéns, Rodrigo, pela conquista do prêmio. Explique para a gente um pouquinho como é que é a sua iniciativa, né, que levou você a ganhar esse prêmio do Folha Empreendedor Social. Basicamente, a editora Mola nasceu de uma questão que soava na minha cabeça. Eu tinha um trabalho voluntário em 2007, 2006 com o GRAAC, Grupo de Apoio Adolescente à Criança com Câncer, um trabalho que eu fazia voluntariamente com um estúdio de design que eu tinha, e eu percebi o tamanho do desafio de captação de recursos que eles tinham. E naquela época eu resolvi, ajudá-los de alguma forma e pensei na ideia de fazer uma revista que pudesse reverter recursos para o GRAAC. Eu lembro que, na época, o caminho natural era o da banca de jornal, e eu fui conversar com a maior distribuidora do país de banca de jornal, e foi muito frustrante, porque a gente percebeu que fazer uma revista no país e vender pelo preço que você queria, ter uma cadeia sustentável e reverter ainda o que sobrasse para uma organização social era absolutamente impossível. Eu percebi que, na verdade, a gente tinha um grande gargalo de distribuição de conteúdo no país. E aí já era uma época em que a gente já trabalhava com algumas redes de varejo, a principal delas era a Droga Raia, na época, e eu sugeri para eles um modelo diferente. Eu falei, vamos tentar vender uma revista no caixa da farmácia, ao invés de a gente vender em banca, por um preço super acessível, uma revista super bacana, que tenha patrocínio por 1 ano, ou seja, a gente não vai depender de venda de anúncio esporádico para sustentar o projeto, e a gente reverte 100% do valor de capa para o GRAAC. E até quem recebeu essa proposta, na época, está aqui na plateia, a Kika, está ali, dá um oi. Ela foi a primeira pessoa a apostar na ideia. E a gente lançou essa revista em março de 2008, e logo na primeira edição a gente colocou 120 mil exemplares à venda, vendeu tudo e doou R$267 mil para o GRAAC. E naquele momento eu percebi que a gente tinha um modelo muito poderoso na mão. Eu sempre falo, né, à medida que os termos de negócio de impacto social foram surgindo, à medida que a gente foi, né, cada vez mais vendo isso surgir, a gente percebe que empreender socialmente, na verdade, é criar negócios que efetivamente resolvam um problema, né? Porque eu acho que a maioria dos negócios naufragam porque eles não resolvem problema nenhum. E a gente percebeu que a gente conseguia, com esse modelo, resolver talvez 2 problemas. O primeiro era o de captação de recursos das organizações, porque a gente percebia que esse modelo podia se transformar numa grande ferramenta de arrecadação, de captação de microdoações dentro do varejo, e, ao mesmo tempo, do próprio conteúdo, né? A gente vivia uma época em que distribuir revista, livro, era cada vez mais complicado, a gente vê, né, até a situação hoje do mercado editorial, e a gente percebeu que distribuir conteúdo no varejo nos permitia fazer conteúdo relevante, criativo, original e por preços muito acessíveis. Então, a gente percebeu que democratização do acesso à leitura também era um problema que a gente poderia resolver. A Sorria, entre 2008 e 2013, ela cresceu muito. A MOL seguia tendo um braço super forte corporativo, né, trabalhando para empresas, com comunicação interna, publicações customizadas e tudo mais. E, em 2013, a gente resolveu adotar o nosso caráter de impacto social e fazer só isso. A gente resolveu, em 2013, eu e minha sócia, a Roberta Faria, que é jornalista, a gente resolveu que, em 2013, a MOL seria efetivamente uma editora de impacto social, que a nossa grande missão seria escalar esse modelo para outros varejos. A gente já tinha tido uma experiência em 2011 com o Grupo Pão de Açúcar, que tinha sido positiva do ponto de vista financeiro. A gente doou quase R$600 mil para 6 organizações, mas a gente percebia que tinham muitos desafios. Em 2013, a gente resolveu fazer isso. Andando um pouquinho para frente, a gente chega... Hoje, a MOL é uma editora de impacto social que tem parceria com 10 grandes redes. Então, você encontra produtos da MOL hoje, além da Droga Raia, né? A gente já está na edição 62 ou 63. Hoje você encontra produtos na Drogasil, na PB Kids, na ReHap, na Pets, na Óticas Carol, enfim, uma série, na Pandora, uma série de redes. Já são R$30 milhões doados nesses 12 anos para 65 organizações diferentes, e sempre aprendendo a aprimorar esse modelo, né? Cada varejo significa um produto diferente, significa uma causa diferente, significa um preço diferente. A gente
desenvolve, a gente customiza esse modelo hoje para diferentes varejos, sempre entendendo essa relevância entre o que o cara quer comprar, o que o cara quer ler, e a causa que aquela organização, que aquela empresa quer apoiar. Né? Nenhum produto da MOL hoje custa mais de R$10, para vocês terem uma ideia. Então, hoje a gente fala que a editora MOL, mais do que uma editora de impacto social, ela é uma grande ponte, né? Ela é uma grande conectora entre os consumidores dos varejos e as causas sociais. Né? O que a gente criou, na verdade, é uma tecnologia social de fomento à microdoação, se aproveitando do varejo, né? Se aproveitando aí do grande volume, da capilaridade do varejo, para poder, ao invés de esperar que a doação chegue até a gente, poder fazer com que as pessoas, nos seus hábitos de consumo, sejam ali submetidas a uma possibilidade de doação com algo em troca, que eu acho que é uma grande questão. A gente fala muito que o modelo da MOL é um modelo ganha-ganha, porque é justamente isso. Né? A gente pede uma doação, entrega algo em troca, a gente entrega um produto editorial relevante em troca, que é barato, é legal, e nisso a gente forma um grande movimento, né, do bem, porque as causas apoiadas elas têm fontes recorrentes, e especialmente as redes varejistas elas conseguem ter um grande benefício social, né, a partir do momento que elas são geradoras desse volume de recursos, sem investir um tostão, na verdade, porque nenhum parceiro nosso investe R$1. Na verdade, a gente fala que eles não são clientes, eles são parceiros correalizadores. Na verdade, a gente se aproveita do que eles já têm montado para trabalhar junto com a gente. Eu sempre brinco que a MOL é quase um mini varejo. Então, mas é isso, assim, muito resumidamente. Legal. Obrigada, Rodrigo, e parabéns pela... Obrigado. Pela criatividade, pela inovação na busca de recursos para as organizações da sociedade civil. Então, agora eu convido o Rafael para compartilhar com a gente um pouco sobre o seu projeto, que levou ele a ganhar o prêmio de empreendedor social da Folha. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar. Quando a gente trabalha com empreendedorismo social, é um constante desafio, né? Um constante processo de conquistas, né? E eu agradecer o tempo aqui, o momento para contar um pouquinho mais do que a gente tem feito, né? Bom, a simbiose social ela atua no setor de leis de incentivo, que é quando empresas ou pessoas físicas podem direcionar parte do imposto dela para projetos de impacto social. Esse é um mecanismo que tem uma oportunidade, quando a gente trata de um país que vive uma crise política, que vive uma série de questionamentos sobre o uso do recurso público, e quando nós temos a oportunidade de nós mesmos decidirmos para onde vai parte do nosso imposto, a gente muitas vezes não consegue, não faz um bom uso, principalmente por conta de falta de informação. Falta de informação por parte dos patrocinadores, falta de informação por parte dos projetos que poderiam se beneficiar desse tipo de mecanismo. Hoje, né, qual foi o primeiro contato que a gente teve com esse mecanismo? Foi longe do mundo de organizações, foi até no mundo empresarial. Né? Antes de fundar a Simbiose, eu trabalhava na Ambev, o meu sócio na Unilever, que é quase que o outro extremo oposto, né? Quando a gente fala brincadeiras à parte. Brincadeira, não, o pessoal é muito bom. Mas a gente veio de um setor onde o desafio que estava lá era você está dentro de uma companhia desse porte. Você olhar e falar assim, olha, só aqui dentro eu teria a oportunidade de transformar 50 milhões de reais por ano em doações, em investimentos de qualidade, isso é maior do que o orçamento do que muito município. E quando a gente se debruçou sobre essa problemática, a gente começou a ver que esse investimento ele acabava indo só para os projetos que batiam na nossa porta, só para os projetos que alguém indicava, que conseguia chegar na alta direção e que estavam, em sua grande parte, situados na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um pouco inconformados, né, com essa situação, a gente começou a se questionar o porquê. E algumas perguntas começaram a travar esse processo. A primeira delas é, onde estão os outros projetos? Então, eu quero investir em empoderamento feminino no interior do Maranhão. Quais são os projetos que podem receber? Qual que é o risco desse investimento? Como que eu consigo acessar essas organizações de forma fácil e acessível? E aí, o nosso questionamento foi como que a gente consegue alocar tecnologia de ponta para solucionar um problema que é, de sua grande parte, de assimetria de informação. Falta dados, faltam tecnologias que permitam essa conexão entre o mundo social e o mundo de empresas. Não se fala a mesma língua.
E a Simbiose veio com uma solução de tecnologia para tentar trazer essa aproximação. Nós trouxemos para a sociedade, né, na época, o Tadeu, que era programador do IBM, que desenvolveu um servidor e milhares de crawlers, que são robôs, que entraram nos servidores públicos e baixaram todos os dados de incentivos fiscais. Nós rastreamos mais de 80 bilhões de reais de investimento de todas as empresas do país e rastreamos mais de 200 mil organizações sociais que podem receber esse recurso, atualizados de hora em hora, desde 1992 até agora. Esse trabalho de dados, no cruzamento dessas informações, ela resultou em 3 plataformas. A primeira coisa que a gente se debruçou em cima, a gente começou a ver, por meio de dados, o que estava faltando. Né? Hoje, 71% dos projetos aprovados não captam nenhum centavo, enquanto mais de 50% do recurso na mão das empresas não é utilizado. E quando 80% em São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente se debruçou sobre isso, a gente falou assim, como que a gente cria tecnologias que transformem essa realidade? Então, nós desenvolvemos uma plataforma que hoje atende o mercado de empresas, onde a empresa acessa e ela consegue ter a visibilidade de todos os projetos do país que estão captando. Nós desenvolvemos uma metodologia de auditoria, de validação e de mapeamento de risco desse investimento para tranquilizar a empresa, para que ela coloque o recurso. E agora nós estamos implementando todo um processo de pós-investimento, que é a gestão desse recurso investido. Essa plataforma, em 2 anos e meio, ela saiu de uma ideia de garagem, né, no centro de pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, para ser uma das 10 startups selecionadas para compor o primeiro centro de inovação do Facebook no mundo. Junto com o Facebook na Califórnia, a gente transformou essa plataforma. Junto com a aceleração da Artemisia, veio o prêmio do empreendedor da Folha, que deu visibilidade, e hoje a plataforma ela atende mais de 50 empresas, todas de porte multinacional, empresas como Johnson & Johnson, Bayer, Grupo Volkswagen, Alcoa, próprio Facebook, enfim. Hoje nós ultrapassamos o potencial, até o fim do ano, né, com os clientes que a gente está atendendo, de 250 milhões de reais geridos e pulverizados para projetos em todo o país. Quando a gente começa a trabalhar tecnologia de um setor que é tão carente de tecnologia, a gente começa a ver uma série de gamas de oportunidade. Então, agora, em novembro, a gente vai lançar uma plataforma que não é só para a empresa gerir o recurso, mas para que as organizações sociais possam ter acesso aos dados para balizar a tomada de decisão delas. A gente sabe como é difícil hoje encontrar o patrocinador, o processo de captação é extremamente desgastante e que normalmente bate-se na porta de empresas sem saber se ela tem recurso, que época do ano que ela doa, qual que é o ticket que ela porta. E hoje, pelo meio dos nossos cruzamentos de dados, a gente pode fornecer isso para apoiar as organizações sociais a usarem dados para a tomada de decisão delas. Então, isso vai muito na nossa essência, no nosso DNA. E como que a gente consegue trazer essas inovações por meio de tecnologia para apoiar tanto as empresas, que, acima de tudo, quando elas passam a ver todos os mercados, elas têm um ganho estratégico de eficiência, mas a essência de uma plataforma dessa é democratizar o acesso de um recurso que é público a todos os projetos do país. A gente tem como transformar, a gente tem como fazer uma gestão eficiente, é preciso saber usar dados, saber usar tecnologia, saber ter uma dimensão de como alocar o recurso para gerar uma transformação. E por isso que hoje o nosso trabalho é em 3 frentes. Eu falei bastante sobre 2 delas, né, que é de empresas e de projetos, mas nós temos também um braço de pesquisa, que vai apoiando, óbvio, a metrificação desse impacto, hoje ainda com uma visão muito econômica, né, o impacto econômico das ações. Mas é isso, né, falando um pouquinhozinho, né, 7 minutos para contar uma vida aqui, mas é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo prêmio e parabéns pelo uso da tecnologia para criar conexões, né? Algo que precisamos tanto nos dias de hoje. Muito obrigada por terem vindo compartilhar suas trajetórias com a gente. Parabéns pelo prêmio Empreendedor Social Folha e muito sucesso nos empreendimentos sociais de vocês. Parabéns. Obrigado.